Fala, meus queridos alunos, que bom ter vocês aqui comigo novamente. Professor André Luiz, de Filosofia, esse professor que insiste com vocês em vocês aprenderem um pouco mais de filosofia para interpretarem a realidade de vocês, para também, claro, concluírem o ensino médio e até fazer os vestibulares, né, esses certames, esses concursos em geral. Te convido agora a pegar todo o teu material para a gente promover um foco maior. Você precisa se concentrar, você precisa ter um direcionamento aqui muito melhor, muito mais adequado, para a gente ter um aproveitamento, tá, desta grande aula. Eu te convido a participar agora de uma análise sobre o contratualismo a partir de questões que vão aparecer em livros, vestibulares, em todos os lugares que vocês possam estudar este conteúdo. O nosso conteúdo é o contratualismo, certo? Olha, e dentro desse contratualismo nós vamos analisar alguns elementos, não são todos, tá? Nós teremos mais aulas sobre isso. E aí nós vamos falar Hobbes, Locke, Rousseau, de todos esses grandes pensadores que são aliados ao contratualismo, tá? Lembrando vocês que eles não são os únicos contratualistas, mas teoricamente são os que mais aparecem para os nossos vestibulares, para os nossos livros, e dentro da literatura universal eles são os mais tratados em relação ao assunto, tá? Então eu te convido a prestar atenção nesta primeira questão, tá? Que traz a seguinte proposição como enunciado. O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano. Olha só. A teoria contratualista é uma teoria que admite que nós estávamos num estado de natureza, certo? Fizemos um acordo, um pacto ou um contrato, podem aparecer essas três expressões, acordo, pacto ou contrato, e depois disto nós passaríamos ao estágio social, correto? Show? Então veja só, é sobre isso, sobre o contratualismo, que nós estamos buscando uma alternativa para a nossa resposta. Teoria contratualista. Olha a letra A. Era como uma tábula rasa, pois nascia completamente desprovido de qualquer tipo de ideia. Isso não se encaixa na teoria contratualista. Isto é o empirismo de Locke, certo? A tábula rasa não é o que estamos buscando. Letra B. Vivia um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. Show de bola, olha só. Vivíamos num estágio anterior, depois passamos, certo, para o estágio atual. Bom, na letra B nós temos a sugestão de um contrato, de um pacto ou de um acordo. Contrato, pacto ou acordo que gera o momento que vivemos, que estamos. Letra C. Era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social? Bom, o contratualismo não se refere necessariamente a isso, até porque existem divergências entre os autores de como nós estávamos no estado de natureza. Alguns dizem que é mal, outros dizem que é bom, outros dizem que é livre. Letra D. Era o único ser do planeta capaz de manter relações sociais? Bom, necessariamente isso aqui não se refere ao contratualismo. É até uma proposição bem elaborada, mas não é isso que trata a teoria contratualista. O que vai mais se encaixar na teoria contratualista, assinala aí para ti a letra B de bola, certo? Marca aí para você a letra B, que é o que mais traduz essa teoria contratualista. Nós estávamos buscando o que o contratualismo diz, certo? Vamos à nossa segunda questão. A segunda questão vem naquele que inaugurou o pensamento contratualista, que é o nosso querido Thomas Hobbes, certo? Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do próprio homem. O que isso queria dizer? O que ele queria dizer com isso? Qual é a significância desta expressão? O homem é o lobo do próprio homem. Letra A. Que o homem, assim como os lobos, relacionavam-se em alcateias, formando uma hierarquia em que o objetivo comum era a obtenção de alimento? Era isso que ele queria dizer? Com certeza não. Quando Hobbes institui o homem como lobo do próprio homem, ele quer falar da maldade, da violência, do instinto de autodestruição
certo? Que os seres humanos podem levar aos próprios seres humanos se eles se mantiverem no estado de natureza. Ele está falando de uma atividade animal destrutiva que iria depreciar tudo o que existe. Olha só, não é necessariamente esta a semântica, o sentido, o significado que está aqui na letra A. Nós vamos ter que declinar da letra A, portanto. Letra B. Que o ser humano passou a ver na figura do lobo um espelho para suas atividades sociais, de forma que em algumas sociedades o lobo ainda é uma figura simbólica. Foi isso que ele quis dizer com a expressão o homem é o lobo do próprio homem? Com certeza também não. Tá? Não é esta a significância, não é este o elemento que vai dar compreensão sobre a estrutura que Hobbes desenvolveu a partir dessa frase. Aqui ele quer dizer que nós estamos em instinto de guerra, de luta e disputa destrutiva. Não é uma simples disputa, é uma disputa que leva à destruição e aniquilação do ser humano pelo próprio ser humano. Na letra B isso não está expresso de forma clara, entendam assim. Na letra C, que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, olha que coisa legal, é mais ou menos isso que nós temos, podendo ser cruel, vingativo, mau, perverso, irônico, quando lhe fosse conveniente esse seu estado de natureza. A letra C traz uma leitura, uma interpretação, uma hermenêutica mais correta daquilo que Hobbes queria anunciar com a expressão o homem é o lobo do próprio homem. A letra C está muito bem escrita dentro do contexto. Letra D, que a amizade entre os seres humanos era comparável à relação próxima que os lobos possuem uma alcateto. Já viu que isso aqui não tem nada a ver, não é isso, não é esse o sentido utilizado por Hobbes não é esse, hein? O lobo é o homem do próprio homem. Então aqui nós vamos assinalar a letra C de casa, certo? É a nossa proposição que traduz, que consegue anunciar corretamente aquilo que a expressão queria dizer para a gente. Marque letra C é a nossa resposta. Não me deixa sozinho, vamos embora. Vem com a gente, tá? Não fica aí com preguiça, estica os braços, faz um relaxamentozinho, isso, tá? Mexe com os ombros, para tu não ter tanta preguiça e nem dispersão. Vambora. Isso não faz parte de ti. Nós temos que estudar. Estamos em casa, mas estamos estudando. Então vem comigo, não me deixa sozinho. Terceira questão. John Locke acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, com inclinação para o bem e um forte senso de amor ao próximo e empatia pela dor alheia. Nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? Bom, esta é uma pergunta que muitos fazem. Locke dizia que nós vivíamos num estágio até razoável, tínhamos liberdade, não vivíamos mal, mas abandonamos esse estágio, tá? Fizemos um contrato para construir uma vida ainda melhor em coletividade. E uma das razões é a insegurança em relação à propriedade, certo? O ser humano não vivia seguro em relação aos seus bens, à sua vida em geral e ao seu bem-estar. Então, ele prefere fazer um pacto, um contrato, um acordo, pacto, contrato, acordo, para construir uma vida coletiva em que exista uma instituição que garanta isso através da lei, que é o Estado. Aí a gente sai da condição natural e passa para a criação do Estado, portanto. Vamos lá. O que seria que motivaria, qual seria o contexto correto, qual seria a alternativa, por exemplo, que nos traria uma melhor compreensão desse processo? O homem natural para Locke, apesar de ser racional, não era invariavelmente bom. O amor próprio e o egoísmo ainda faziam parte de sua índole. Isso prejudicaria o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa, sem que houvesse uma entidade de mediação de conflitos. Essa entidade de mediação, justamente, é o Estado. Que coisa legal na letra A. É mais ou menos isso. A insegurança. Nós não tínhamos necessariamente
a possibilidade de acreditar na índole de cada um. O prejuízo poderia vir a partir da índole de cada um até. Então, a letra A nos traz uma boa proposição. Letra B. O texto engana-se. O texto não está enganado, já começou errado. O homem natural de Locke jamais se sujeitaria ao contrato social. Está completamente equivocado. Claro que ele se sujeita, ele passa, ele elabora em função desta insegurança, em função de não confiar na índole do outro, de não ter certeza do respeito do outro por si mesmo, pelos seus bens e pelos seus pares. A letra B está fora. Letra C. O contrato social implica o abandono da selvageria da barbárie em que o homem vivia. Bom, em Locke não tem essa selvageria e barbárie. Tem em Hobbes, certo? Você pode perceber que quando Locke descreve o estado de natureza, quando o nosso autor Locke descreve o estado de natureza, quando Locke fala no estado de natureza, ele não vai necessariamente falar num estágio de caos, de guerra. Quem fala que o homem é o lobo do próprio homem, nós vimos na questão anterior, é Hobbes, não é Locke. A letra C não está encaixada no autor. É um outro autor agora, não é mais o nosso Thomas Hobbes. A perpetuação da paz natural que o ser humano e suas relações sociais proporcionam no estado de natureza. A perpetuação da paz natural, era isso que ele queria? Nós elaboramos um contrato para perpetuar o estado de natureza? Não necessariamente. Nós precisávamos nos assegurarmos, nós precisávamos ter uma confiança maior, não fiar no estado de natureza e nem na índole natural, e agora ter uma mediação através do Estado. Portanto, aqui, meus amados, a letra A é a nossa melhor saída. É a nossa resposta mais adequada. A letra A para a gente se torna um elemento fundamental para que a gente possa responder a questão. Assinale nessa terceira questão a letra A, portanto. Certo? Show? Vamos continuar? Não me deixa só. Vem comigo. Temos mais uma questão aqui. Essa questão ela é extremamente básica. Nós sabemos que existem conhecimentos, conteúdos e estruturas básicas dentro de um conteúdo famoso, conceitual, como o contratualismo. Bom, o contratualismo é uma das grandes teorias da modernidade que trazem, que vão anunciar, que vão deflagrar o famoso Estado moderno ou a democracia moderna. Então, pega como dica para ti aí, olha, a democracia ela renasce. Lembra lá dos gregos, que estão lá na Idade Antiga, a Idade Média ela dá um tempo com a democracia, ela desaparece e ela vai ser reelaborada, ela vai renascer, ela vai ressurgir, principalmente referendado pelas teorias contratualistas. Tá? Os nossos grandes contratualistas serão os responsáveis por uma nova vertente dessa democracia, a democracia moderna, principalmente esses contratualistas liberais, conhecidos como Locke e Rousseau, certo? Então, nós temos dois autores liberais e nós temos ali uma teoria absolutista em Hobbes, ok? Então, nós temos três autores famosos dentro da teoria contratualista que vão trazer novos ares à política, novas formas de se fazer política e vão fazer, claro, né, surgir uma nova classe social dominante, que não é mais a nobreza e sim agora a burguesia, correto? As teorias contratualistas são aquelas segundo as quais os indivíduos isolados no estado de natureza unem-se mediante um contrato social para constituir a sociedade civil. Sociedade civil, nós estávamos no estado de natureza, fizemos um acordo, um pacto e um contrato. Pode ser qualquer um desses termos, viu, que apareça, acordo, pacto ou contrato. E aí inauguramos um novo modelo, uma nova forma, uma nova maneira de se articular dentro da sociedade. Certo? São considerados filósofos contratualistas. Onde é que eu tenho filósofos aqui contratualistas? Vamos lá. Nietzsche, já começou errado. Horkheim, indústria cultural. Comte, positivismo. Está fora. Pode esquecer. B, Platão, idealismo. Aristóteles, realismo. Está fora. Letra C, Maquiavel, realismo político.
Agostinho, patrística. Descartes, está errado. Já foi, já rodou. Não tem aqui contratualista. Letra D, Hobbes, correto. Locke, também. Rousseau, também. Temos 3 contratualistas. Platão, idealismo, está fora. Kant é um contratualista também. Tá? Muitos não conhecem Kant como contratualista, mas se você pesquisar, você vai encontrar que ele é um contratualista, ele tem a teoria, ele abraça a teoria, ele também escreve sobre o contrato. Altúcios também, Johannes Altúcios também é contratualista, mas Platão não é. Então eu não posso marcar a letra E. E aí o que me sobra? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a letra D e assinalar, porque eu tenho os 3 como contratualistas, tá? Show de bola? Você vai assinalar a letra D nesta questão. Alternativa, letra D de dado, correto? Vamos aqui para a 5ª questão. A nossa 5ª questão fala sobre o nosso grande, o tremendo Jean-Jacques Rousseau, tá? Vamos aqui para a nossa 5ª questão. O pensamento de Rousseau, fruto do iluminismo do século XVIII, serve de base até hoje para a estrutura política de vários países democráticos ocidentais. Sobre essa realidade, assinale a alternativa correta, certo? No pensamento de Rousseau, gesta-se a teoria do Estado contratualista. Sim, Rousseau é um contratualista. A letra A não está falando nada errado, tá? Nós temos na letra A aqui uma grande sugestão de resposta. Letra B. Os atuais regimes socialistas do Ocidente condenam a propriedade privada com base nos textos de Rousseau. Bom, vocês sabem que é muito mais um marxismo, tá? Não é uma afirmação de todo que tenha sentido correto. Então, é muito radical, é muito considerado aqui exagerado, a gente não pode pesar tanto assim. E eles estão muito mais na linha marxista, correto? A letra B destoa um pouco, ou até bastante, até muito, daquele sentido geral da coisa. Letra C. A teoria dos 3 poderes, ou seja, a tripartição do poder, é de Rousseau? Olha, você sabe que essa teoria, nós vamos ter aulas sobre isso, tá? Não pertence a Rousseau, certo? Pertence ao Barão de Montesquieu, ok? O espírito das leis. Então, a letra C também está fora. Não dá para a gente fazer e colocá-la desse jeito. Letra D, a teoria contratualista foi desenvolvida por Rousseau na obra Origem da Desigualdade Social entre os Homens. Bom, Rousseau ele é um contratualista, como está aqui na letra A, mas ele não é o primeiro, tá? Nós temos Hobbes, por exemplo, tá? E essa origem da desigualdade, necessariamente ele vai falar sobre o que deixa as pessoas diferentes das outras. Bom, não está encaixado direito, entendam? Está fora necessariamente do contexto mais adequado. Não vem na mesma linha, na mesma sintonia, não está harmônico, não está de acordo, tá certo? Essa letra dela exagera, ela pesa também muito nesse processo. Nós sabemos que ele é um contratualista, mas ele não é o primeiro, certo? E a obra que está sendo citada aqui não é uma obra necessariamente que vai tratar em foco deste problema, certo? Ela traz, obviamente, muitos elementos do contrato, ela fala sobre o contrato, não é à toa que nós temos também a origem da desigualdade a partir da propriedade privada, que é o motivo deste contrato, certo? Mas não é o foco total da obra isso aí, total não é. O único foco, o foco primordial não é. Letra E. Na obra do contrato social, Rousseau defende a propriedade privada. Ele não defende, ele condena. Olha aqui, o contrato social é que deveria estar na letra D, certo? Olha como trocou aqui. Se eu subisse esse contrato social para a letra D e tirasse a origem da desigualdade e que foi desenvolvida da ideia de somente por Rousseau, ou então primeiro por Rousseau, eu até teria uma letra D adequada se eu fizesse essas trocas.
como eu não tenho essas trocas, como elas não são feitas essas trocas, nós vamos ficar aqui com a nossa querida letra A, que aqui nos sugere uma resposta mais adequada para a nossa questão. Então, eu te convido aí a assinalar a letra E. Mais uma vez, fique conosco, fique em casa, mas fique estudando, acompanhe as nossas aulas. Um forte abraço. Tudo de bom a vocês.